Boa noite, pessoal. O meu nome é Caroline e hoje, juntamente da minha colega Vanessa, nós vamos dar continuidade às apresentações da Comissão das Maquetes, onde a gente está apresentando sobre a nossa maquete, que é a Estação de Tratamento de Chorume. Pode passar. Das nossas apresentações, a nossa primeira apresentação foi a caracterização do chorume com as petianas Luiz e Maria Carolina, e hoje a gente vai estar dando continuidade com a estrutura da maquete, e a gente vai finalizar com os motores e os misturadores. Pode passar. Os nossos tópicos principais de hoje são objetivo, proposta de maquete e metodologia. Parte 2, estrutura. O objetivo do nosso trabalho é que a gente possa montar uma estrutura para a nossa maquete a partir da análise de materiais, vendo qual que é mais viável a gente utilizar na nossa estrutura, para a gente ter uma estrutura de qualidade e também um bom funcionamento na nossa maquete. Pode passar. O funcionamento da nossa maquete. A nossa maquete ela é dividida em 7 etapas. A primeira etapa é onde a gente vai adicionar o churume no nosso primeiro recipiente. A segunda etapa, então, vai ser o processo de coagulação, onde a gente vai estar adicionando um produto químico, que é o sulfato de alumínio, onde ele vai estar precipitando, então, a fim de promover o carregamento das partículas. Nossa terceira etapa é o processo de floculação, onde a gente vai ter a ajuda do agitador mecânico, que vai estar auxiliando na formação dos flóculos, das partículas maiores, e para essas partículas ficarem preparadas, então, para o nosso processo de decantação. E na nossa quarta etapa vai ser, então, o processo de decantação, onde a gente vai estar utilizando as britas grossas e finas como decantador. Nesse processo, utiliza-se a ação da gravidade para sólidos sedimentáveis. Então, os sólidos mais densos, eles vão sedimentar abaixo do decantador e os menos densos vão ficar acima do nosso decantador. Na nossa quinta etapa, a gente vai ter, então, a filtração por membranas, utilizando as membranas de microfiltração, onde ele vai estar, então, retendo as micropartículas que estão na nossa solução. E na nossa sexta etapa, a gente vai ter, então, o processo de adsorção, onde a gente vai utilizar o carvão ativado, que ele tem um alto poder adsorvente. Ele vai estar retendo, então, produtos químicos, como o sulfato de alumínio, que a gente adicionou no nosso processo, e também algumas substâncias que ainda estão presentes na água. Além disso, ele também vai remover um pouco da cor e do odor dessa nossa solução. E na nossa sétima etapa, então, a gente vai ter a nossa água devidamente tratada. Bem, após conhecer todas as etapas do projeto, nós passamos a pensar em como montar essa maquete, como ela seria formada, né? Os materiais, os recipientes, e chegamos a uma proposta inicial apresentada na figura 1, onde os potes eles estão em níveis diferentes para favorecer o escoamento do efluente de forma natural, para não ser necessário utilizar uma bomba, por exemplo. Depois de estabelecer mais ou menos como nós queríamos a estrutura da maquete, nós passamos a fazer um levantamento de todos os materiais que a gente imaginava que seriam necessários para construir a maquete. Os recipientes, nós decidimos que seriam potes plásticos, por serem leves, fáceis de achar e baratos. E também, caso necessitasse uma substituição, seria bem prático achar um novo recipiente. A tubulação, nós optamos por mangueiras transparentes, de preferência, para a gente conseguir visualizar todo as etapas. Essas mangueiras, elas deveriam ser conectadas aos potes usando alguns conectores para facilitar a remoção em caso de vazamento, né? A gente viu alguns exemplos que usavam uma cola que parecia ser cola de silicone, e caso tivesse algum problema, seria de difícil conserto, né?
E essa estrutura, ela deve ficar em cima de uma placa de isopor durante a apresentação. Uma placa que tem espessura suficiente para aguentar aproximadamente uns 7 a 8 quilos, porque nós calculamos que a nossa estrutura final teria em torno de 6 quilos, sem contar os potes, efluentes e britas. Bem, também concluímos que precisaríamos do carvão ativado, obviamente, e o carvão ativado, ele é um poderoso absorvente que ele é utilizado muito em tratamentos de efluentes, tanto na indústria como tratamento de efluentes municipais. Ele tem um grande poder de absorção por ser um material muito poroso. E esses poros dentro que ele contém é onde vai ficar retido as moléculas que a gente deseja remover. Então, o tamanho do poro, ele influencia muito o tamanho da substância, né, que vai passar por ali também, que vai ficar retida ali. Então, esses poros, eles são definidos pela composição química, né, o tamanho deles. A composição química do efluente, ela também é muito importante, além de ter muita influência do pH e da temperatura em que está o processo. E, com certeza, o tempo que permanece em contato influencia bastante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com carvão ativado quando eu fiz iniciação científica. Muito brevemente, o laboratório que eu trabalhava usava a quitosana como absorvente de efluentes alimentícios, né, para remover corantes, então eram feitas soluções de corantes e usado a quitosana para dissolver. E era um processo um pouquinho demorado, mas que ao final você via que absorvia bastante, mas ainda era visível a presença do corante na água. Quando eu utilizei o carvão ativado, eu notei uma diferença muito grande. O processo ele foi mais rápido e também a água ficou mais limpa. Tu via que removeu mais em menos tempo. E eu até perguntei para a minha mentora por que disso, e ela explicou mais ou menos o que eu estou falando aqui, e só que ela falou que o carvão ativado, ele é um pouco caro, então a gente estaria ali estudando um novo absorvente oriundo de rejeitos para tratar efluentes, mas que ele é, com certeza, um dos melhores, se não o melhor absorvente do mercado. Bom, as membranas, então, de filtração... Só um minutinho. As membranas de microfiltração, elas são separadas. Elas têm o objetivo de filtrar as substâncias de acordo com o tamanho delas. Então, essas membranas, elas têm porosidades diferentes. Pode passar. A gente trouxe uma tabela, só estou esperando carregar o slide aqui. A gente trouxe uma tabela de comparação dos tipos de membranas encontrados no mercado. Cada membrana ela vai ter uma porosidade diferente dependendo do material que ela vai reter. No caso, a microfiltração, ela vai reter materiais, por exemplo, como protozoários, bactérias, a maioria dos vírus, partículas. A ultrafiltração vai estar retendo, então, um material removido na microfiltração, mais colóides, mais totalidade de vírus. A nanofiltração, ela vai estar retendo íons divalentes e trivalentes, moléculas orgânicas com tamanho maior do que a porosidade média da membrana, e a osmose reversa, os íons e praticamente toda a matéria orgânica. Pode passar. Então, tanto segmento ou levantamento de materiais, a gente tem um agitador mecânico, que a gente vai falar aprofundadamente dele em outras apresentações, e para a estrutura, a gente tem esses dois materiais, esse levantamento desses dois materiais, que é o alumínio e a madeira. O alumínio, ele é um metal nobre que ele traz vários pontos positivos para a nossa maquete. Ele possui leveza, alta relação resistência a peso, estética, durabilidade, resistência à corrosão, resistência e dureza, versatilidade, e ele é infinitamente reciclável.
Além disso, por ele ser leve, a gente teria uma facilidade melhor na montagem e também na locomoção da nossa maquete. Só que ele tem alguns pontos contra, como por exemplo, ele é um pouco mais caro que a madeira. A gente precisaria também de uma tesoura específica para cortar as chapas de alumínio. Ele possui uma resistência mecânica baixa e também as espessuras que a gente precisaria para montar a maquete a gente não encontrou na cidade e ele tem poucas variações de modelos. Pode passar. A nossa proposta de estrutura de alumínio é essa, onde a gente tem uma estrutura com chapas de alumínio e perfis de alumínio, porém essa nossa estrutura ela foi descartada porque o alumínio ele não atende à nossa proposta, ao objetivo que a gente tem da maquete. Pode passar. Bem, dando seguimento, falando um pouquinho sobre madeiras, a madeira em si, ela seria muito cara para utilizar na nossa maquete, então a gente buscou outras opções de materiais, né, oriundos de madeira. Estudamos um pouquinho sobre cada um e eu vou falar algumas características. O MDF, ele é composto de fibras de madeira, prensados a alta temperatura e pressão com cola e resina. O MDF ele não é indicado para ambientes externos e não é resistente à umidade. O MDP ele é semelhante ao MDF, só que as partículas de madeira maiores ficam no centro e as partículas mais finas de madeira, né, ele é feito por dois tipos de partículas, ficam nas superfícies externas. Então, isso dá um pouco mais de resistência a ele, mas o acabamento dele acaba não sendo muito bom. Nós também pesquisamos sobre o OBS, que é feito de lascas de madeira, que são dispostas de forma a dar uma alta resistência, porém é um material muito utilizado em decoração e por ele ser muito resistente, ele acaba sendo mais caro. Basicamente é o pó, a serragem, né? O pó e a serragem, cola e é prensado. Então é um material que não é de boa qualidade. Não tem uma boa resistência à umidade, assim como o MDF e o MDP. E, por fim, nós estudamos um pouquinho sobre o compensado. O compensado são placas de madeira. Essas placas elas são dispostas de forma que a fibra de uma esteja no sentido oposto da outra, né, para conferir uma maior resistência. Existe uma variação de compensado, que é o compensado naval, assim como existe o MDF Ultra, que foram os dois materiais que a gente decidiu estudar um pouquinho mais aprofundadamente. Comparando o compensado naval e o MDF Ultra, ambos são resistentes à água, que era algo que a gente teve como preocupação. Também o compensado naval ele não é resistente a pragas, enquanto o MDF Ultra é. Porém, o MDE não era uma preocupação nossa preocupação seria mais em relação ao peso e à água. Então, nós concluímos que a melhor opção seria o compensado naval, porque ele tem um peso menor, um pouco menor que o MDF Ultra, e uma excelente resistência à água. Bem, para concluir, nós concluímos que a nossa maquete deveria ser feita com compensado naval, mostrado a estrutura é mostrada na figura 7. Ela teria aproximadamente 50 centímetros de altura e uns 70, 75 de largura. Disposta daquela forma, de escada lá inicialmente, ela deveria ser montada ao final do projeto,
para ser apresentada, mas devido à situação que nós nos encontramos, é inviável montar essa maquete no momento. Então, nós estamos realizando essas apresentações, sendo que terão mais 2 apresentações, uma sobre motores e outra sobre os misturadores. Aqui algumas referências utilizadas. E muito obrigada. Qualquer coisa é só entra em contato com a gente. Parabéns. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.